Chegando aqui para gravar mais um programa Pode Mais Brasil. Olha só, cheia de cores hoje, porque esse programa merece. Olha só, queremos o Dr. Luiz Guilherme Rezende de volta para falar sobre túnel do carpo, com algumas informações bem interessantes que eu acho que você não sabe. Temos também o Dr. Rafael Gabarra, advogado, trazendo um recado importante para servidores públicos. Ó, se você é servidor ou conhece alguém, já fica aqui, ó, de olho, de ouvido no programa, porque é uma dica, você pode estar deixando dinheiro na mesa, né? Fora isso, tem outras dicas, mas já te adianto, no final desse programa, eu deixei uma reflexão muito bacana e eu quero muito que você assista. Já deixa seu like, já se inscreva no canal, porque se você ainda não se inscreveu, tem que ativar lá o sininho. Todo vídeo que aparecer, que a gente postar, vai chegar notificação pra você, tá bom? E já compartilha aí com a família toda e com os amigos. Vamos lá? Mais uma vez aqui no Pode Mais Brasil, Dr. Luiz Guilherme Rezende, ele que é ortopedista e cirurgião da mão, e dessa vez eu trouxe porque ele havia dito para mim como é importante a gente informar sobre túnel do carpo, é isso, doutor? Isso. Na verdade, só vem de trauma esse problema, como que funciona? Lilian, quando a gente aborda o túnel do carpo, eu costumo sempre dizer que ele pode ter duas origens. Uma origem, vamos considerar, seria traumática aguda, como uma fratura do punho, do rádio distal ou do carpo que não foi reduzida ou que foi tratada de forma conservadora e comprimiu o nervo. Imagina que nós estamos indo num túnel para o nosso litoral aqui no estado. E dentro desse túnel, eu não consigo crescer nada. Né? Então, tudo que está ali dentro tem que ter a altura máxima do túnel. Certo. Tem que lembrar que hoje o túnel vão colocar câmera, vão colocar outras coisas que podem ser danificadas, porque quando ele foi construído, isso não foi pensado. Certo, e depois? O trauma, ele não necessariamente acontece por culpa de ninguém. Ele simplesmente é um evento que acontece. Né? Isso eu estou falando de traumas comuns. Podem ser relacionados a uma queda da própria altura em casa, trocando uma lâmpada, ou dentro do ambiente de trabalho. Eu ia perguntar, algum acidente de trabalho? Então isso também pode ocorrer, considerando a fratura. Né? Existem casos onde pacientes mais jovens podem ter esse trauma? Sim. Existe trauma por esforço repetitivo? Aí eu entro naquele critério da LER e DORT, que são lesões por esforço repetitivo, né, e doenças ortopédicas, né, relacionadas ao trabalho. Então, só uma pergunta, doutor. Quem trabalha, tá tão atual e cada vez mais, né, digitando muito, ou então músico, pode ter. Pode desenvolver sem, vamos dizer assim, um trauma, mas devido à profissão. Sim. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é ensinar medicina para não médicos, mas sim conscientizar a população sobre o que quais são os sintomas. Isso. Existem testes que o próprio médico vai fazer, né? O ortopedista ou o cirurgião da mão, mas o próprio médico, eu digo, por quê? Porque ele é capacitado e dentro, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde, a resolução e o diagnóstico, eles fazem né, parte, né, dessa conduta, dessa função, dessa conduta, para que você identifique e encaminhe o paciente. Né? Existe um fluxo regulatório para isso, para que ele chegue ao nível secundário ou terciário, e sem furar fila, sem fazer nada, que não seja fora do que está previsto, né, em parte de legislação, que aí é a área, né, do Dr. Rafael, da equipe dele. Mas, de qualquer forma, existe uma sequência, existem exames que vão desde não invasivos a invasivos, mas antes disso, eu tenho que lembrar que existe uma pessoa com uma queixa. Então, digitei muito. Quero saber essa queixa. Formigamentos e uma sensação que pode ser considerada uma dor, só que ela é difícil do paciente te explicar. É sempre uma dificuldade, porque o que acontece? Quando o paciente, eu vou considerar o nível terciário, ou o nível secundário, onde você vai fazer o tratamento final, por quê? Porque o que foi tentado antes não deu certo. Qual é a queixa que o paciente vai ter? Existe uma probabilidade maior, isso em literatura, em algumas classes de pacientes, como alterações reumatológicas, tá? O exemplo seria uma artrite por gota ou reumatoide, tá? Eu digo artrite por gota porque eu já fiz procedimentos para liberação de túnel do carpo.
Existe persistência da artéria mediana, que aí acometem pacientes mais jovens, né? Então eles vão ter uma idade muito mais nova de apresentação. Existem gestantes que não são relacionadas ao trauma, elas podem ter isso por alterações hormonais que são da gravidez, Não então é sabia. considerado transitório, né? E a gente precisa saber qual é a medicação e a melhor forma de tratamento. Exatamente, porque pode ser diferente, né? Fala como tratar, não vai tratar uma gestante da mesma maneira, né? A gente precisa sempre saber ponderar, né? Ainda mais que é transitório. Eu sempre pergunto, né? É um direito que o paciente tem, ou a paciente nesse caso, é um dever do médico perguntar e saber, né? Claro. Olha, quando você menstruou a última vez, né? Você está grávida? Isso não é uma forma, né, de você ser invasivo. Você explica o motivo. Né? Então eu sempre gosto de deixar tudo sempre muito transparente. Porque lembrando que quando nós estamos no Sistema Único de Saúde, e o paciente vem ao nosso encontro, ele deixa um dia de trabalho. Muitas vezes existem convênios entre municípios onde ele será atendido por um ortopedista ou por alguém e ele se preparou para aquele dia. E tem outros pacientes que também vão estar juntos para outros tipos de atendimento. Então é um dia que vai ser exaustivo, vai ser cansativo. Então quanto mais você puder fazer pelo seu paciente, melhor for o seu atendimento, melhor é a conduta. Vamos à resposta dos sintomas. Classicamente, os sintomas são definidos como parestesia. O que é parestesia, né? Vamos então traduzir. Parestesia é um formigamento. Imagina quando a gente pisa num formigueiro, que a gente sente aquele monte de formiguinha. Ou quando a gente fica muito tempo sentado na mesma posição e a perna começa a formigar. A gente usa esse termo no nosso dia a dia, formigamento. Vai ter uma sensação de parestesia, porque o nervo mediano, ele vai, como mediano de meio, né, ele vai passar nessa região. Passando nessa região, ele vai dar um ramo que vem para o polegar, que é o ramo recorrente. Existe um raminho sensitivo nessa região, ele vai continuar e ele vai fazer a inervação da sensibilidade e de parte, né, de algumas musculaturas. E em qual território? Palma da mão, a gente está pensando, tá? Polegar, indicador, tá? Terceiro dedo, o dedo médio, e a metade que olha para o dedo médio. Olha só, então é esse o padrão. Esse é o padrão, o formigamento ele é aqui. E do outro lado, quem cuida é o nervo ulnar, que também pode ser comprimido. Tá? O que acontece? Eu posso ter pacientes que no dia do consultório, ali no dia a dia, consultório quando eu digo é ambulatório, no dia que o médico está lá para atender. Tem muita vez que ele vem conversar com o médico. Ele diz, eu sinto um formigamento. O médico vai perguntar e vai falar, é a mão toda. Isso exclui o túnel do carpo? Não, porque eu posso ter overlap, eu posso ter uma sobreposição de uma mononeuropatia diabética do tipo bota-luva que vai pegar junto o nervo ulnar. Eu posso ter um paciente com uma doença como doença de Hansen, que vai pegar o nervo ulnar, que é o mais comum, o segundo mais comum, que é o mediano. E isso comete os dois. Então isso entra como diagnóstico diferencial. O médico, ele precisa sempre estar atento. Então, ter uma boa formação ajuda, mas ter um especialista também. Claro. Então a queixa vai ser sempre, eu tenho formigamento, que tem uma piora noturna, e essa piora noturna ela sempre foi um motivo de debate. Por quê? Algumas fontes e referências nos dizem que isso é pelo posicionamento da mão do paciente. E o paciente acha que dormir apoiado com a mão faz o que a gente chama de manobra de Fallen. Então isso aumenta a pressão no túnel. E eu durmo assim. Né? Isso aumenta a pressão no túnel e o paciente acorda, chacoalha as mãos, a perfusão retorna, ele mexe as mãos, o edema que pode ter sido formado temporariamente é drenado, passa, ele deita e dorme de novo. Né? Então, por isso que, geralmente, são as queixas que nossos pacientes apresentam. E, normalmente, geralmente, até para quem está nos assistindo, acomete pessoas a partir de que idade? Sim, acomete pessoas mais velhas, geralmente tem uma predominância por mulheres. Tá? Lembra que eu comentei o fator, né, da gestação? Sim. Né, alterações da tireoide, eu vou usar esse termo, tá? Mas isso depende muito da literatura,
e a lactante, né, e a gestante, por alterações hormonais, só que essa é considerada transitória, relacionada ao trabalho no livro, vibração, ou seja, qual é o exemplo clássico? Quando a gente olha aqueles filmes de Nova York que sempre tem uma reforma. Uma britadeira. Aquela britadeira tradicional, né, que a gente sempre vê, e a parte das alterações relacionadas a doenças reumatológicas. Não são todas, mas algumas, e isso a gente precisa ter como forma de conhecimento. Então, se eu tenho um perfil, eu também tenho o que foge desse perfil, lembrando da curva de Gauss. Quem foge desse perfil? Quem tem persistência da artéria mediana, onde eu vou ter uma artéria aqui que não era para estar aqui, né, porque ela evolui no crescimento como parte fisiológica, né, ou seja, como o próprio processo do corpo, né, de maturação, e ela deixa de existir. E ela fica ali no nervo como se fosse uma vasa nervosa. O que é isso? Ela ajuda ali na nutrição daquele nervo. Tem autores que consideram, tem outros que não, respeito diversas opiniões, né? Lembrando que medicina é ciência, é famosa, e os antigos, né, costumavam dizer que é a ciência das verdades transitórias, ou seja, o que é verdade hoje não necessariamente será verdade amanhã. Depois passa o tempo, volta a ser verdade, né? Então eu acho isso muito engraçado, porque dependendo de quando você está observando, levanta e fala, eu garanto que não é. Isso eu nunca vou falar para um paciente, desculpa, a gente sempre fala, nunca vou usar a palavra nunca, não, mas eu nunca vou ter coragem de falar para um paciente afirmar assim, né? Eu tenho certeza, eu te garanto isso, porque eu não posso. Nunca mais, para sempre, isso né? A gente não pode, né, fazer, porque a gente não pode prometer resultado. Então, não pode por ética médica do Conselho Federal de Medicina. Doutor, servidor público, agora quem tem um recado para você é o advogado Dr. Rafael Gabar, que tem mais de 20 anos de experiência em previdência. Presta atenção, porque é muito importante, muito interessante para você, para o seu futuro esse recado. Mas antes, você que está aí nos assistindo, já curtiu, já deixou seu like? Já tá se inscrevendo? Eu sei que tem bastante gente que acompanha o Pode Mais e ainda não se inscreveu aqui no canal. Me ajuda também! Vai lá, se inscreva, ative o sininho, sempre que tiver um vídeo novo você vai ser notificado, notificada, tá certo? Bom, mas diga aí, doutor Rafael. Oi Lilian, tudo bem? Olha, sobre esse assunto, a aposentadoria do servidor público, nós temos uma vasta experiência, né? São muitos anos aí trabalhando na aposentadoria de servidores públicos, desde a aposentadoria especial, com integralidade e paridade, direito adquiridos, não é, dos servidores, aposentadoria por invalidez com proventos integrais. A gente vem de um histórico de lutas aí pelo servidor público. E agora, o que nós identificamos e o que nós estamos batalhando é pelo direito do servidor público optar por pela sua melhor aposentadoria, né? O que os aposentados após 2019, após a reforma da Previdência, eles vêm enfrentando é a imposição da aposentadoria pela integralidade, se ele preencher as regras enfim, de se amoldar no direito adquirido previsto na reforma da Previdência, né? Então, se ele preenche todos os requisitos e pode usufruir de uma aposentadoria com integralidade, o regime próprio impõe essa aposentadoria para ele. Sendo que, muitas vezes, a média aritmética das contribuições pode lhe ser mais vantajosa. Então, o que a gente tem brigado agora é por uma revisão dos proventos de aposentadoria, dos processos administrativos de concessão de aposentadoria, para que o servidor possa escolher por aquela aposentadoria que for mais benéfica para ele. Ele só usa o direito adquirido se ele quiser, se lhe for conveniente. Senão, ele tem direito a aposentar com base nas novas normas instituídas pela reforma em 2019. E isso foi reconhecido recentemente pelo governo federal e é objeto então de ações de revisão para que a gente possa analisar e garantir para o servidor público o melhor benefício previdenciário, o melhor provento de aposentadoria. Afinal, é isso que vai mantê-lo, né, para o resto da sua vida. Pequenas diferenças, mesmo que pequenas, na renda mensal, elas refletem grandes montantes financeiros quando você soma
ao longo dos anos todos que esse servidor vai usufruir dessa aposentadoria. Então, com isso a gente espera, mais uma vez, sair na vanguarda aí do direito do servidor público e garantir esse direito de opção, para que ele tenha acesso às duas memórias de cálculo e possa optar por aquela que lhe for mais vantajosa. Eu espero contribuir, né, para a consolidação do direito dos servidores públicos no Brasil e cada vez mais trazer justiça para essa categoria que muitas vezes é deixada de lado, muitas vezes por anos e anos sofre sem reajustes dignos, né, nos seus salários, e aí quando aposenta ainda precisa ficar atento para revisar esses proventos e não aceitar um valor menor do que lhe é devido. E assim, para a gente finalizar, eu sei que cada caso é um caso, é preciso estudar bem para fazer esse diagnóstico correto, né? Que nem o doutor estava explicando, mas só para quem está nos assistindo, de repente se reconheceu com esse tipo de dor, que nunca entendeu o que é, ou nunca ninguém descobriu, ou conhece, nossa, minha tia, minha mãe queixa muito. Então, assim, deve procurar um médico. O especialista, eu gostaria que o doutor explicasse bem, e só os possíveis tratamentos. A gente sabe que vai variar, mas só para a pessoa ter uma ideia. E existem exames que precisam ser pedidos, então exames que serão feitos, né? Existe o exame de Fallen, que está bem documentado em várias literaturas, que é aquele que aumenta a pressão. Todos os exames vão aumentar a pressão dentro do túnel para desencadear o sintoma. Tem o TINEL, depende de quem está traduzindo para o português, e como o colega decidiu que ele gostaria de chamar esse sintoma, esse sinal, que é quando ele percute em cima do nervo. Então, quando eu faço e desencadeio, eu aumento a minha chance, né? Quando eu fico aqui por 60 a 120 segundos, 1 a 2 minutos, né? Eu aumento, eu sensibilizo o exame, e aí eu vou sentir aquele choque. Irradiando, né? Isso. E então, esses são os exames. Eu tenho o Durkheim, que eu pressiono e aumento a tensão, a modificação, que eu faço uma flexão do punho, e os exames que são importantes, que é um ultrassom, que é o mais simples, não é invasivo, só que é examinador dependente. Tá? Onde eu sempre peço, né, mas como um complemento. Isso também tem bibliografia que respalda, mas isso é uma conduta médica. Ele pode fazer o pedido que ele desejar. Existem vários índices que medem a espessura do nervo, ou seja, o calibre do nervo e o calibre do túnel. E também ver se tem alteração dos tendões. Tá? E o padrão ouro, que é o diagnóstico diferencial, porque a compressão do nervo, imagina que ele é um cabo como se fosse um cabo de carregador como o nosso microfone. Tá? Ele pode dar problema aqui, que é o lugar mais comum, porque mexe muito, igual o punho, e ele pode dar problema na tomada, que mesmo ficando ligado sempre, às vezes mexe, para limpeza, para alguma coisa, e seria uma analogia para uma compressão alta, né? onde o primeiro neurônio faz a sinapse com o segundo, aqui no nível do pescoço, onde essas raízes vão se tornar pré-subraquial e no final dão os nervos terminais que dão o nervo mediano. Então eu tenho vários pontos, se ressecou pode ocorrer em outros pontos, e aí o meu padrão ouro é a neuromyografia, que é o famoso exame conhecido pelos pacientes como o exame da agulha. É isso que eu falei, invasivo, minimamente invasivo. Então ele é invasivo, ele é desconfortável, né? A gente sempre pede, como padrão ouro, existem locais que só operam com esse exame, existem outros que aceitam ultrassom, mas a queixa do paciente ela deve ser valorizada. Você não vai falar, eu duvido. Não, o paciente se queixou, você precisa dar atenção. E aí a cirurgia? E aí eu posso tratar. Geralmente, no Brasil, de formas culturais, existem N formas de tratar. Então, existem autores que dizem, olha, você, quando pega um caso gravíssimo, está autorizado a cirurgia direta. Né? Tipo, essa seria a conduta do autor daquele capítulo, ou do autor, no caso. Aqui no Brasil, costuma-se ir sempre para o conservador. Então, é muito comum falar, eu tive, melhorou e voltou. Então, a gente tem medicamentos que funcionariam como se fossem uma fita isolante para ajudar na condução, mas não são curativos. Tá? Trata mais o sintoma, né? Não a causa. Isso. A talinha, órtex noturna em neutro, então nunca assim, nem assim, porque dessa forma é o Fallen invertido. Né? Então aqui eu também estou aumentando a pressão. Tá? E lembrar que
essas medicações, elas vão tentar auxiliar, só que elas não dão garantia de que essa doença vai melhorar. Entendi. Então, muitas vezes o paciente abandona o tratamento e fala, eu tive, melhorei e voltei. Não, geralmente o seu corpo se adapta, o paciente retorna, tenta. Então entra analgesia, se dói, eu dou analgésico. Anti-inflamatório, eu já penso sempre um pouco. Eu não tenho o hábito de sair prescrevendo, né? Até porque isso pode fazer mal. Existe, eu também, mas tem esse, tem aquele, eu tenho risco de problema cardíaco. Também, olha só. em alguns tipos. Você que gosta de se automedicar, né, doutor? Com isso, né? Anti-inflamatório. A autoprescrição, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente sai se prescrevendo medicação que você consegue comprar na farmácia sem conversar com ninguém, sem ter um atendimento. Então, teve queixo, procura o médico. Onde? No local mais fácil de acesso, que é o posto de saúde, não é a UPA para emergência, é o posto de saúde. A UPA serve com a fratura, tudo, ou com uma síndrome aguda, onde o túnel do carpo não está passando, né? Você pode até tentar, porque no caso de urgência e emergência, às vezes você quebrou, teve um entorse, eu não vou usar essa palavra entorse, mas uma lesão ligamentar no punho, gerou edema, sangramento, isso aumentou a pressão. E o atendimento tá com dor, seria correto. Né? Então existem níveis, né? Isso quem cuida é a DRS, ou seja, quem drena para Ribeirão Preto, qual município vem para cá, tudo. Eles têm um sistema muito bem estruturado de encaminhamento, pedir um encaminhamento, né? E a consulta, né? Quando vê que o sintoma não está melhorando. E aí os tratamentos, quando eu não, o conservador é não cirúrgico. Então, quando eu tentei a tala, medicação, fisioterapia, né? Ou terapia da mão, para fazer tudo, e não deu certo, tá? Para onde eu vou? Né? Aí nessa hora é a hora que eu preciso daqueles exames e de uma avaliação do especialista. Aí nesse momento ele vai conversar com o paciente para ver, apresentar, dar as alternativas cirúrgicas, que são a abertura convencional, que é um corte bem grande, a abertura reduzida, tá? Hoje eles fazem o procedimento por câmera. Ia perguntar. Eu já fiz esse procedimento, assim, em termos de recuperação, não foi melhor nenhum em relação aos demais. Tem estudo que vai falar que sim? Claro que sim. Né? Tem estudo que vai falar que não? Claro que vai ter. Eu vou ter sempre estudos que vão apoiar e outros que vão falar que não vale a pena. Certo. Só que eu tenho que levar em conta o SUS, eu tenho que levar em conta o tempo que eu gasto para fazer esse procedimento cirúrgico, e se o resultado é o mesmo, e a gente sabe que a recuperação dessa cirurgia, pelo menos dentro da experiência que eu tenho, e dentro do que eu já vi de colegas, eu não me lembro de ter visto diferença na recuperação. É só, tipo, na cicatriz. Considerando que foi liberado o túnel completo. Porque quando não há liberação, quando tem a recidiva, ou não liberou o túnel inteiro, ou foi parcial, sobrou um pedaço ali apertando, ou tem aderência de fibrose, ou não era aquele local que tinha que ser descomprimido, a queixa mais alta. Uau! Tá? Então tem muita coisa que a gente tem que saber olhar. Isso tudo entra dentro do quesito estudo. Né? A gente tem que estudar, mas isso entra na parte do especialista. E, Lilian, eu tenho esses métodos, né, que eles estão vindo, e eu penso assim, existem termos, né, existem expressões que dizem a expertise do cirurgião. Então, se um cirurgião especialista em cirurgia da mão, que hoje tem 65 anos, a vida inteira fez o procedimento aqui, aberto, mas não o tradicional, o aberto que ele aprendeu funciona, e ele for tentar mudar, a chance dele lesar algo é maior, mesmo que ele treine, porque existe uma curva de aprendizado, que é o ciclo de Gartner, que também pode ser aplicado para novas tecnologias dentro da medicina. Então, a expertise do cirurgião é o que o CRM, dentro do Código de Ética, CFM, Conselho Federal de Medicina, diz que o médico ele tem autonomia para decidir o melhor tratamento baseado na sua expertise, contanto que ele não faça nenhuma negligência, imprudência e imperícia, ou lese o paciente. Ali ele é autoridade. Ali não teve reclamação, não teve queixa, não tem nenhum outro problema. O paciente está feliz, está satisfeito, pede para operar o outro lado, o mesmo médico,
ele está satisfeito, melhorou. É o que importa. Só que a gente tem que lembrar que é uma doença crônico-degenerativa. Então, eu sempre costumo dizer o que eu aprendi nos Estados Unidos. O nosso tratamento é para tentar diminuir a velocidade de progressão da doença. Então, na verdade, ao invés de ter mais qualidade de vida. eu vou dar mais qualidade de vida para o paciente que tem direitos, né, dentro da lei, que aí entra na parte, né, de ter a longevidade, entra na parte dos direitos, porque hoje, se você sair perguntando para todo mundo, fizer uma enquete e perguntar para pessoas de 70, 75 anos, você está aposentado? Tô. Você ainda trabalha? Trabalho. O que você faz? Ele vai falar que ele ainda trabalha. É diferente de 20 anos atrás, a pessoa aposentada ficava sentado, né, ali falava, não, estou aposentado. Né? Então, hoje as pessoas continuam trabalhando. Então, a gente tem que dar a qualidade de vida para o paciente, a gente tem que saber também que não necessariamente todo mundo vai ser liberado, mas existem pacientes que não vão ter força e eles não podem trabalhar. Né? Então, isso é individualizar o tratamento. Gostei, já é um tema, né, para um próximo programa, para a gente falar mais sobre essa questão. Né? E isso é importante até, né, lembrando, né, que entra a questão de direito previdenciário, a parte do trabalho, porque assim, o perito vai avaliar, tudo bem, eu confio no perito, porque ele é capacitado, ele passou num concurso, mas assim, e a história de vida desse paciente? Tem que ser levado em conta. conta. O que aconteceu com esse paciente? Eu conheço meus pacientes têm meu contato, né? Eu conheço os do SUS, os do convênio, todos os pacientes que eu atendi. Minha preferência sempre foi o SUS, porque ele nunca sabe, ou ela nunca sabe quem vai atender. Então eu dou o melhor de mim, porque na minha situação, quando eu fui levar meu filho no hospital recentemente, eu não sabia quem atender. Eu não trabalho naquele hospital, eu não tenho acesso àquele hospital. Eu estava na função de quê? De pai, de um paciente, de acompanhante, né? De um menor, de 1 ano e 5 meses. Então, dentro desse quesito, né, eu não posso chegar e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, tal. Não, a conduta é a mesma. Que foi excelente. Que bom. É uma pessoa foi uma boa experiência. Eu não vou mencionar o nome aqui, porque seria antiético da minha parte, mas é uma pessoa que eu vou deixar um elogio feito já e encaminhar para o hospital, porque foi um atendimento humanizado. Olha que bom, feito pelo convênio, tá? Ele foi super atencioso, esse médico, né, pediatra, e assim, é uma pessoa que eu falo assim, nossa, tem os mesmos princípios que eu tenho. Os médicos não são donos da verdade, nem das condutas. É isso que a gente tem que lembrar. Existe sempre um paciente que merece dignidade, respeito e longevidade, porque a gente não sabe amanhã. Do médico, para mim, eu não sei a palavra adequada, mas seria assim, o caráter da pessoa. Em 1 minuto você percebe só no olhar. Você vê quem é a pessoa que vai dar atenção, você vê quem é a pessoa que sabe diferenciar o que é importante, você vê quem é a pessoa que está lá só porque tem que estar. Muito obrigada, adorei sua participação mais uma vez. Acho que elucidou muitas coisas que nem passavam na cabeça. Eu, por exemplo, aprendi muito mais uma vez. Viu, doutor? Queria agradecer novamente pelo convite, me deixar à disposição. E eu queria dar para você um presente. Que espero que você goste. Esse é meu? É seu, é de presente, eu trouxe para você. Que lindo! Tá? Pode abrir? Pode abrir. Olha isso. Ele é um caderno para anotações. Você pode usar da forma que você melhor preferir. Nossa, doutor, acertou, hein? Eu uso muito isso, eu sempre utilizei. Eu adorei mesmo. De verdade. Obrigada, doutor. O programa Pode Mais Brasil está encerrando, mas antes quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Hoje não é dica, é uma reflexão. Há algum tempo eu venho fazendo movimentos, tentando me conhecer melhor, ter mais clareza. É realmente o autoconhecimento. Isso tem me ajudado muito, tem muito a ver com o propósito aqui do programa, que é da gente viver mais, melhor. Por isso eu quero compartilhar algumas anotações
que eu fiz hoje aqui para vocês, tá? Muito daqui vocês vão ver, tem lá na Raquel Junqueira, terapeuta multidimensional, que me orienta bastante também nesse meu processo. Olha só o que eu escrevi, vamos achar aqui de onde eu parei. Hoje, logo que eu acordei agradecendo, porque eu aprendi que é importante a gente agradecer antes, durante e depois. Então eu já acordei agradecendo o quê? A cura invisível, o livramento que eu nem sei que eu tive, as proteções silenciosas. Agradecer a Deus. Sabe por quê? Olha que interessante. Porque nem todo milagre vem com anúncio. Nem todo livramento vem com explicação. E nem toda cura vem com aplausos. E continuando aqui, às vezes você não conseguiu aquele emprego, às vezes aquela relação terminou. E às vezes um plano não deu certo. E você chamou de perda quando na verdade era proteção. Quando você agradecer antes, durante e depois, a sua frequência vai mudar. A nossa frequência muda. A realidade responde. E agora eu te digo, responde até rápido. Porque eu sou prova. Acordei agradecendo pelo invisível. Hoje, na hora do almoço, poucas horas depois, eu já estava agradecendo o meu durante. Porque eu já senti, eu já tive essa mudança na minha frequência. E eu já senti essa cura. E não é falar, eu sinto, tocou meu coração. Não, foram fatos profissionais e pessoais que aconteceram. Então eu falei, fui tocada, falei, eu tenho que vir aqui compartilhar mesmo. Então, o que eu quero dizer para você antes de finalizar é, tenha consciência das suas curas invisíveis, continue buscando e se preparando. Até o próximo programa. Tchau, tchau!